Hello, meu nome é Hillary. E o meu é Douglas. E nós somos da Moraes Eletromáquinas e sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Bom, se você gosta de saber sobre ferramenta, manutenção, locação, conserto, venda, você está no lugar certo. Mas, antes de continuar, a gente quer te dar um lembrete. Se inscreve no nosso canal, toca no sininho e já deixa seu like para poder ajudar a gente a engajar nesse vídeo, beleza? Bom, aqui a gente está com 3 serra mármores ou 3 maquitas da Maquitas na nossa bancada, fazendo manutenção. Essas máquinas são de marmoraria. E Douglas é o técnico, tá? Pra quem não sabe. E Douglas vai explicar um pouquinho pra gente sobre o que tá acontecendo aqui e qual é o tipo de serviço que a gente vai fazer. Então, o que está acontecendo aqui é o seguinte, a gente está com esses 3 equipamentos, né? São 3 serra mármores da marca Makita. Uma delas já está concluído o serviço e o cliente está apavorado querendo que a gente retorne com esse equipamento para ir lá na marmoraria dele, porque ele precisa fazer o acabamento. E nosso serviço aqui é de assistência técnica, tanto dentro da garantia como fora da garantia. E o detalhe é o seguinte, muitos clientes chegam aqui com pressa, né? E infelizmente muitos clientes chegam com pressa e o máximo que a gente consegue adiantar para eles, mesmo assim, é pouco. Então, o que a gente tem feito com os clientes aqui? A gente tem colocado os clientes que têm essa pressa excessiva como prioridade, de certa forma, e tem conseguido atender eles nesse sentido. E o que normalmente a gente vê aqui na bancada, né, para você que usa a ferramenta elétrica, é o mau uso, Hillary. Muitos clientes desses, tanto de marmoraria quanto de carpintaria, tornearia e solda, eles fazem muito mau uso dos equipamentos. Mau uso, inclusive, de detalhes simples, como simplesmente deixar o equipamento muito sujo. Eles não substituem a escova de carvão por uma escova de carvão original. Eles não conseguem fazer um uso da máquina com uma extensão sem estar emendada, por exemplo. Essa máquina estava com essa emenda aqui, ó. Então essa emenda aqui não consegue conduzir a energia de forma correta para a máquina. E nenhum deles faz a manutenção preventiva, que é a manutenção que a gente sempre indica que seja feita periodicamente, principalmente quando o equipamento ou a ferramenta é de empresa, que necessita ter o equipamento funcionando em bom estado. Tá ok, Douglas. Então vamos ajudar a galera a entender um pouquinho melhor. O que é classificado como mau uso no caso de serra mármore? Então, mau uso em serra mármore. Utilização sem base, é o que as marmorarias não conseguem fazer. Eles tiram a base para poder alcançar aquele cantinho lá de corte. E isso, infelizmente, traz um peso a mais na máquina. Por quê? Porque quando a máquina está com o disco dela, esse aqui está até muito ruim, e está aqui instalado no lugar, ela vai ter uma certa altura aqui no qual ela vai fazer o corte máximo dela, isso com a base. A máquina sem base, o disco ele começa a trabalhar no material que está sendo cortado e começa a ser travado meio que no meio assim. Então, causando um peso a mais do que o motor aguenta. Então, esse é o mau uso, por estar utilizando sem a base. Utilização de disco sem a parte de corte, sem a vidia. Então, qual a ideia? Sempre estar observando se o seu disco não está empenado, ou se realmente tem aqui o material para cortar o piso. E dentre outras coisas, tem algumas coisinhas menores, né? Até mesmo o pessoal utiliza aquele quadradinho conhecido como Bob Esponja, acaba derretendo e leva pouca energia para o motor. Esses são os típicos mau usos, sem contar ligar uma máquina 220 e ligar em 110 e uma máquina 110 ser ligada em 220. Também é mau uso. E hoje à tarde a gente teve um detalhe aqui, um cliente cortando parede com esse tipo de máquina. Dá para cortar? Dá para cortar. Só que o cliente ele faz de um jeito que acaba danificando o equipamento. São as pérolas que tem na nossa loja. É isso aí, infelizmente é o que acontece. O cliente às vezes não entende que tem que parar a máquina para poder fazer manutenção preventiva. E o que é preventiva, né? Lá no Instagram nosso, aqui da Eletromáquinas, da Moraes Eletromáquinas, você vai encontrar um dos vídeos que a gente postou agora recentemente falando sobre isso. O que seria manutenção preventiva? É a substituição do lubrificante, que é a graxa, substituição de alguns rolamentos que começam a entrar muita poeira, infelizmente dá problema. O interruptor sempre está dando uma boa limpada porque começa a dar mau contato. A escova de carvão, quando começa a chegar no finalzinho, eu tenho até um exemplo aqui dessa própria máquina que eu estou mexendo agora, que a gente já colocou uma escova de carvão nova. Uma escova de carvão,
tá perfeita. Perfeitinha. Ah, perfeita não, tá razoável, vamos botar assim. E é original. Mas a mola dela já não tá muito A mola, não, isso aí. Deixa eu mostrar aqui pra galera. Por isso que não tá tão perfeita assim. Então, se você olhar aí na mola, ela tá bem ruim. Agora, essa outra aqui chama atenção. Essa outra escova de carvão aí, ela tá bem ruim. Essa aqui já tá mais nítida, né? Que não tá... Essa aqui já tá mais nítida, que ela tá na hora de trocar já. Bem aquecida. Então, assim, a escova de carvão original também, mas uma escova de carvão bem aquecida. Então, é o típico mau uso que o cliente muitas vezes não reconhece, reclama de ter que fazer esse tipo de manutenção, mas eu tenho certeza que na hora que ele vai fazer um orçamento para o cliente dele, ele cobra o preço que ele deve cobrar lá para poder deixar a pedra da pia do cliente, do banheiro do cliente perfeita para ser instalada. E é assim, né? O brasileiro sempre corre de fazer uma boa manutenção, né? Isso é verdade. Pois é, verdades que precisam ser ditas e que é importante você estar ciente para você entender como você pode fazer com que sua máquina dure mais e dê menos problemas também. Então, assim, é muito mais barato você usar a máquina da forma correta e com o disco certo do que você adaptar a máquina para o serviço que você precisa, né? Claro que você pode vir com a objeção de que, mas eu não tenho dinheiro para ficar comprando toda a máquina. Mas é investimento que você faz que vai te capacitar como profissional e o investimento que você faz na máquina correta é o que vai poupar, vai economizar na hora do conserto também. É o que a gente normalmente fala aqui, né? Quanto vale manter a sua família bem? Seu filho numa boa escola, com toda a merenda em dia, com almoço, com janta, com café da manhã, o lanche da noite. Quanto vale isso, né? Porque quando a pessoa, um empresário traz uma máquina dessa para ser consertada, ou até mesmo uma pessoa que trabalha por conta, traz um equipamento desse para ser consertado, esse equipamento ele tem um fim, que é você levar sustento para sua casa. Então, quanto vale esse sustento para sua casa? Pagar aquela luz, aquela água que você precisa pagar. Então, às vezes o cliente não vê esse lado. Não, eu preciso manter minha ferramenta de trabalho em dia, porque eu tenho meus compromissos para honrar. Mas o cliente não pensa nisso, ele pensa sempre em economizar. Não é à toa que o comércio varejista de internet está crescendo muito com equipamentos de baixa qualidade. E eu acredito, Hilary, que ninguém pensa assim, acorda num dia e pensa assim, hoje eu vou comprar algo de baixa qualidade. Ninguém pensa isso. Todo mundo quer comprar algo com uma qualidade boa, excelente. Por exemplo, você vai numa pizzaria, você quer uma melhor pizza, você quer uma pizza boa, com bastante recheio. Você vai comprar um carro, não, o carro tem que ter um ABS, tem que ter um ar-condicionado, um vidro elétrico e assim por diante. Então tem que ser bom. Então a maior parte das vezes a gente tem esse tipo de atitude com outras coisas, por supérfluo, por assim dizer, né? Muitas das pessoas gastam rios de dinheiro comprando um iPhone, comprando um telefone de última geração, que nem é uma fonte de renda que a pessoa tem. Mas no equipamento que a pessoa utiliza para ganhar o ganha-pão de cada dia, ela economiza. Então, assim, vai entender a cabeça do brasileiro, né? E muitas das vezes a pessoa perde tempo, né? Aí entra outra pergunta: quanto vale o seu tempo com seu filho, com sua esposa? Quanto vale o seu tempo? Com certeza vale muito, pelo menos o meu vale muito, né? A gente que é casado já tem um bom tempo, 11, 12 anos, a gente preza muito o tempo que a gente passa junto, não é verdade? E então a gente tenta fazer o máximo possível para ganhar esse tempo de ficar junto. Mas as pessoas hoje não, as pessoas hoje têm uma máquina, deveria ter uma outra para ganhar tempo para poder estar com sua família. Então a pessoa acaba fazendo um investimento pequeno, querendo economizar, economiza, mas só que pelo fato de não ter a ferramenta certa, demora muito tempo no trabalho lá que foi contratado para ser feito, porque não tem o equipamento certo. Tem casos hoje, Hilary, que a gente vê que assim, as pessoas elas acabam gastando em coisas que não vão dar retorno, gastando muito a mais, economizam no que precisa, que precisa um investimento maior e acabam não tendo o resultado necessário e fica reclamando. Poxa, mas eu não consigo um serviço, eu estou sem trabalho e assim por diante. Então, é a mente do brasileiro, né? Pois é, e se você quer se capacitar de forma profissional, você quer ser reconhecido, você quer aumentar o valor do teu trabalho, você não pode esperar fazer isso gastando pouco, tendo ferramentas de baixa qualidade, porque a verdade é que isso não vai te trazer autoridade no teu trabalho, não vai trazer confiança do cliente para você.
tá? Então, é interessante a gente se capacitar, melhorar a nossa ferramenta de trabalho para a gente poder ter autoridade para poder cobrar mais caro pelo serviço que a gente faz. E aqui na Eletromáquinas a gente sempre quer orientar o cliente para ele tomar a melhor decisão, seja na hora da compra ou na hora do conserto, tá? Então, de agora em diante você vai ver mais esse casal aqui no YouTube, e a gente sempre vai estar te trazendo dicas e sugestões e dizendo verdades também que você precisa ouvir, porque a gente quer o seu bem, tá? E mais uma vez a gente já te lembra, se inscreve no canal, toca no sininho para ativar a notificação e já deixa o seu like. É isso aí, pessoal. Obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Segue a gente lá nas redes sociais e até a próxima.